Quem é o narcisista? Será que é fácil reconhecer um narcisista ou não? As pessoas que são estritamente, né, simpáticas, galanteadoras, elas são narcisistas? Sim ou não? Se uma pessoa sempre que tenta te conquistar de qualquer jeito, elas são narcisistas ou não? Se vocês quiserem saber, espere após a vinheta. Como funciona o relacionamento com uma pessoa estritamente narcisista? O ser humano, por natureza, ele é um ser totalmente egóico. Porque tudo que ele faz, ele visa primeiramente ao seu benefício, para depois, para o benefício do outro. Ele não pode beneficiar uma pessoa se ele não se sentir beneficiado, primeiramente. Então, há uma espécie de narcisismo, né, saudável. Mas quando o narcisismo ele é totalmente patológico? O narcisismo ele se torna totalmente patológico quando a pessoa não tem nenhuma empatia pelo outro, né? Ou seja, o prazer do narcisista está em destruir a autoestima do outro. Como ele é um ser que não tem um conceito de ego, né, muito bem formado, né, e ele também não é guiado, por exemplo, no conceito freudiano, vamos dizer assim, se ele não é guiado pelo superego, que são os valores morais, né, então ele extirpa toda a liberdade do outro, a destruindo conforme o seu bel prazer. Porque uma pessoa estritamente normal, ela entra até mesmo num processo de neurose entre fazer a sua vontade e fazer a vontade do outro. Então a pessoa fica totalmente divisível. A Mister que dentro da psicanálise não existe nada normal. O que Freud fala é que a psicanálise visa apenas engajar o ser humano a viver uma vida estritamente, razoavelmente, vamos dizer assim, possível de se viver. Então, uma pessoa que é normal, vamos dizer assim, nos termos do cotidiano, é uma pessoa estritamente neurótica em alguns aspectos, né? Ela está sempre divisível entre o seu desejo e o desejo do outro. Às vezes, essa pessoa vai abrir mão de si para poder agradar o outro, e às vezes ela tem o direito também de poder desagradar o outro para satisfazer as suas vontades. O que é muito diferente do narcisista. O narcisista ele tem uma total falta de empatia pelo outro. Ele vê o outro, por exemplo, como uma espécie em potencial da qual ele possa drenar a sua energia. Ou seja, ele se vê particularmente no outro, como se o outro fosse preencher um vazio que ele tem acerca de si. Porque se o narcisista não tem ninguém para que ele possa drenar a sua energia, ele se sente totalmente mal. Porque ele não se basta em si, ele se basta no outro para poder firmar a si. Então, todo narcisista, ele é uma espécie de sugador, vamos dizer assim, de almas, né? Ele drena totalmente a energia do outro em favor a si. Há pais narcisistas, há filhos narcisistas, né? E há irmãos, e maridos e esposas narcisistas. Por exemplo, o pai narcisista ou a mãe narcisista vai jogar no filho toda a sua energia, né? Para que o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser de uma determinada maneira, e sempre tenta vestir o filho de acordo com os padrões que ele quer que o filho seja. Se o filho tem uma certa autonomia, o narcisista sempre vai se sentir ferido e vai usar, né, o pai ou a mãe vai usar a pretensa, né, frase que tudo que eu faço é para o seu bem. Mas na verdade, o que o pai ou a mãe narcisista faz com o filho é tudo para aquilo que ele se sinta bem. Um exemplo disso é quando os pais
durante uma certa idade, vai comprar roupa para os filhos, né? Por exemplo, os pais não querem saber dos gostos dos filhos, mas sim eles querem, né, deduzir, mediante os seus gostos, o que o filho gosta. Então, o pai e a mãe narcisista sempre vai moldar a vontade do filho pela sua própria vontade. Não, meu filho gosta disso, meu filho gosta daquilo, mas na verdade não, é você que gosta, deduzindo, achando que seu filho vai gostar. Mas se o seu filho, vamos dizer assim, ou filho de um narcisista, ele não quer, né, aquela coisa que o pai ou a pretensa mãe lhe deu, né, ou seja, de presente, ele sempre vai usar de artifício que o filho não ama o pai e o filho não ama a mãe, porque não quer fazer a sua vontade. Porque visto que minha vontade sobre o outro é sempre boa, mas na verdade a vontade do narcisista sobre o outro não diz respeito ao outro. Se diz ao próprio respeito em referência ao outro. Então, o narcisista, se verificarmos até conforme o próprio mito, é aquele que se vê no outro. O que importa é o meu desejo em relação ao outro. Não importa o desejo do outro. Então, ele nunca ele nunca se verá, por exemplo, como uma pessoa que falha ou uma pessoa que erra, porque tudo que ele faz é para o outro. Então ele vai projetar no outro a sua tristeza, como que o outro causasse, ou como o outro fosse a fonte da sua própria tristeza, e não o seu próprio narcisismo que é direcionado. Então ele tolhe a liberdade do outro a favor do seu desejo. E verificamos assim em vários campos relacionais. Um narcisista, por exemplo, quando começa a namorar com uma mulher ou com um homem, né, ou vice-versa, ele vai cortar todas as amizades dessa pessoa, falando que todas as pessoas que se relacionam com ela, né, tipicamente estão se aproveitando dela e que essas pessoas não se importam. O que realmente se importa é a própria pessoa que está namorando, né? O narcisista, ele tem essa capacidade, né, de afastar as pessoas dos seus pais, afastar as pessoas dos seus amigos, deixando a pessoa totalmente sozinha e dependente dele. Então, quando essa pessoa fica totalmente dependendo dele, a partir desse aspecto ele vai drenando toda a energia psíquica dessa pessoa. E se a pessoa, por exemplo, ela é totalmente um dependente emocional, né? Isso é ótimo, né, para o narcisista, para que ele se possa afirmar, porque ele sempre vai fazer um jogo, né, de amor e ódio com aquela pessoa. Ou seja, tudo aquilo que ele faz para ela, ele prega para essa pessoa, ele diz para essa pessoa que é verdadeiro, justo e bom para ela. E quando essa pessoa nega esses favores, ele sempre vai taxar essa pessoa como se fosse uma mal agradecida, uma ingrata e uma pessoa que não reconhece o seu esforço. Então, no campo do relacionamento em geral, a pessoa tem que saber como é que age um narcisista, porque na maioria das vezes eles sempre mostram estritamente simpáticos, né, e manipuladores. Ele é totalmente emocional, ele é totalmente galanteador, ele é totalmente uma pessoa entregue. E no seu primeiro momento de deslize, quando ele, após conquistar essa pessoa, após o seu primeiro momento de deslize, a outra pessoa que já caiu nas suas garras pode achar que pode mudar o narcisista. Esse é o problema, porque ninguém muda o narcisista. O que o narcisista vai fazer mesmo? Vai roubar a própria identidade da pessoa, destruindo a sua autoestima. Então ele é uma espécie de um vampiro existencial. Então todas as pessoas que têm o relacionamento, né, acabado ou terminado com o narcisista, é uma pessoa que já perdeu o amor próprio. E o narcisista, ele tem muito essa capacidade. Ele somente vê a sua vontade, as suas necessidades no outro. Ele apenas trabalha no outro numa manipulação mental, chamada de gaslighting, né? Ele quer fazer essa pessoa se sentir totalmente culpada de qualquer erro que supostamente ela venha cometer, para que ele possa drenar ainda mais a energia dessa pessoa, fazendo essa pessoa até mesmo
né, cometer não uma espécie de suicídio, literalmente, mas uma espécie de suicídio mental, porque ele já estipulou todas as pessoas que eram do seu convívio social e ele tem um relacionamento com essa pessoa estritamente não como uma pessoa, mas sim como uma vítima. Se vocês estão gostando dos vídeos que estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, né? Acesse os comentários e divulgue o nosso canal para que ele cresça. E quanto mais, eu sempre agradeço a atenção e o carinho de todos e até a próxima.